para a palavra, Salmos, se você tem Bíblia, abra aí em Salmos capítulo 84. Salmos capítulo 84, nós vamos meditar em alguns versículos. Quero pedir para você que está com a sua Bíblia, deixa ela aberta durante a palavra, porque nós vamos meditar versículo por versículo sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse texto. Então a Gabi também na projeção, se puder ir acompanhando, vai ser uma bênção. Amém? Todos acharam? Salmos capítulo 84, vamos ler. Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ao Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Bem-aventurados os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, e escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que em ti confia. Vamos orar, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado, Jesus, pela tua presença nessa casa, por esses momentos de adoração que já tivemos, Senhor. Nós pedimos agora que a tua palavra possa entrar e fazer morada em nosso coração, que a tua palavra possa entrar e mudar as coisas de lugar, e que nós possamos sair daqui dessa noite transformados, cheios do teu Espírito Santo. É a nossa oração, crendo com fé em nome de Jesus. Amém. Esse salmo que nós lemos é um salmo de peregrinação. Se nós formos ler e parar para meditar os salmos, o livro dos salmos, você tem ali diversos tipos de literatura. Você tem salmos de celebração, você tem salmos de peregrinação, como esse aqui, você tem salmos de lamento, você tem vários tipos de literatura que acontecem ali. Se você for olhar, por exemplo, os salmos de Davi, você vai ler salmos onde ele está angustiado, sendo perseguido, e ali ele coloca as suas emoções diante do Senhor. E esse salmo que nós lemos aqui, Salmo 84, ele é um salmo de peregrinação. E o que seria essa peregrinação? Essa peregrinação seria o caminho daqueles que estavam percorrendo o caminho até a cidade do Senhor, até a cidade de Deus. E durante esse caminho é onde surge esse salmo. Então, algumas Bíblias, por exemplo, a minha Bíblia que eu tenho aqui, ela vai trazer o título do salmo como Saudade da Casa de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui é no versículo 1, que diz: quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. E a primeira reflexão que eu quero trazer com você é justamente essa: quão amável é o lugar onde o Senhor habita. Hoje nós nos reunimos aqui nessa noite em um local onde a presença de Deus está manifesta. Você crê nisso? Amém? Mas o que eu quero pensar com você é que você não veio aqui nessa noite por conta dessa estrutura. Você não saiu da sua casa e veio até aqui porque o CI tem um bom som, porque o CI tem uma cadeira confortável, porque o CI tem uma boa iluminação, porque o CI tem uma estrutura confortável, e glória a Deus que tenha tudo isso, e é necessário realmente investir no melhor para o Senhor. Mas você veio aqui por um motivo maior, e esse motivo maior é porque você veio ter um encontro com a presença de Deus. E por que você veio ter um encontro com a presença de Deus? Porque você entende o valor dessa presença e você ama essa presença. É o que o Salmo está nos dizendo: quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos.
E se existe um lugar que é amável, se existe um lugar que você ama estar, se existe um lugar que é bom para você estar, é um lugar onde a presença de Jesus habita. Porque aonde está a presença de Jesus, ali há paz. Aonde está a presença de Jesus, ali há amor. Aonde está a presença de Jesus, ali há plenitude. Eu posso fazer um comparativo com você para contextualizar, para que você entenda. Sabe quando você tem um dia difícil, um dia atribulado no teu trabalho, nos teus compromissos, e tudo aquilo que você quer é chegar em casa, porque em casa você sabe que você vai ter um porto seguro para você sentar, relaxar e descansar. Aquele lugar é um lugar amável. Esse lugar é a presença do Senhor. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que esse lugar, o lugar onde nós estamos aqui, é um lugar para você depositar todas as suas emoções, um lugar para você depositar todas as suas aflições, um lugar para você depositar tudo aquilo que há dentro de você, porque esse lugar aqui é um lugar onde Jesus habita. Você crê nisso? Olha o versículo 2. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Vamos refletir na primeira parte desse versículo. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O que são os átrios do Senhor? Quando nós olhamos o contexto, se você for pegar, por exemplo, o contexto do tabernáculo, que é o que ele está falando, que é a casa do Senhor naquele momento, os átrios, quando você olha para a planta do tabernáculo, era o primeiro local que você tinha do tabernáculo. E o local dos átrios era o local onde você chegava, as pessoas chegavam com os animais para entregarem sacrifício, para levar o seu animalzinho para fazer o sacrifício. Então os átrios eram esse lugar onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas entregavam os animais, e é um lugar de comunhão. Então veja que a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. E o que eu quero dizer para você é que nos átrios do Senhor você tem comunhão com os seus irmãos. Quando nós estamos aqui nesse templo, nesse momento, nós estamos nos átrios do Senhor em comunhão com os nossos irmãos. Salmo 133 vai dizer que o lugar da comunhão é onde Deus ordena a bênção da vida para sempre. Então, quando você está em comunhão, quando você está aqui nesse lugar, nesses átrios, você está recebendo uma bênção para a sua vida. Você crê nisso? Amém. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. E aqui tem algo muito interessante, porque quando ele diz que o meu coração e o meu corpo cantam de alegria, eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte. Você viu o louvor aqui ministrar e foi poderoso, foi maravilhoso. Mas existe algo que acontece no ministério de louvor, particularmente, que às vezes as pessoas não sabem, mas quando você está ali ministrando, a sua expressão corporal precisa falar e precisa entregar aquilo que você está cantando. Porque não tem como eu estar ali cantando uma canção de júbilo, uma canção de celebração, de alegria, tá todo mundo pulando e eu estou aqui, tumba vazia, porque não exterioriza aquilo que eu estou cantando. O que eu quero dizer com isso é que quando Jesus habita em nós verdadeiramente, o nosso corpo, as nossas palavras, as nossas emoções, a forma como nós vivemos, exterioriza, joga para o exterior aquilo que habita dentro de nós. Então, se Jesus habitar dentro de você, as palavras que você disser serão palavras direcionadas por Jesus. Se Jesus habitar dentro de você, as atitudes que você tomar serão atitudes direcionadas pelo Senhor, porque o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, exclamam essa presença para o exterior. Amém? Amém. Então nós seguimos e vamos para o versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E aqui você vê
o salmo falando sobre encontrar um lar. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Quando o texto fala sobre encontrar os altares, eu quero rapidamente trazer para você o contexto disso, porque quando você fala do tabernáculo, você tem dois altares principais. O primeiro altar é quando na entrada do tabernáculo, nos átrios, você tem o altar de sacrifício, onde ali eram feitos os sacrifícios, os animais eram entregues em sacrifício. E o tabernáculo representava a presença de Deus de forma física no meio do povo. Deus desceu e resolveu morar no meio do povo através do tabernáculo. A presença dele estava de forma física naquele lugar. E eu quero fazer uma analogia com você para que você entenda que a primeira coisa que você via quando você entrava naquele lugar que simbolizava a presença de Deus era um altar de sacrifício. Isso simboliza que para que você pudesse adentrar aquela presença, algo precisava ser sacrificado. E realmente, para que nós tenhamos o privilégio de entrar nessa presença, alguém precisou ser sacrificado. O Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar, e graças a isso nós temos acesso a essa presença. Graças a isso nós podemos entrar nessa presença tão poderosa e tão maravilhosa. O segundo altar que existia no tabernáculo era antes de você chegar no lugar santíssimo, e esse altar era o altar de queimar incenso, onde especiarias eram reunidas e ali eram oferecidas e subia um aroma agradável ao Senhor. E quando nós paramos para pensar nesse altar, nós pensamos que esse aroma são as orações dos justos. Então, quando o Salmo fala sobre encontrar um lar nos altares do Senhor, você entende que você encontra um lugar onde as suas orações são respondidas, são atendidas. E o texto finaliza dizendo que bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E aqui eu quero fazer um paralelo com você, porque existe uma diferença entre você visitar e você habitar. Quem aqui já recebeu uma visita de familiar em época de Natal? Amém? Só o bispo ele recebeu visita. É uma bênção, não é? Poxa, gente. Se tiver algum parente aqui, esse Natal já não vai mais. É uma bênção quando vai embora. Mas a visita, ela tem algo particular, que ela chega, ela permanece um tempo e depois ela vai embora. Mas quando você habita naquele lugar, você faz morada, você fica todos os dias, você permanece. Uma visita não vai ter autoridade para fazer uma reforma na tua casa. Uma visita não vai ter autoridade para chegar na tua sala e falar: não, tira o sofá daqui, esse painel joga para cá, essa luz aqui vamos trocar, porque é uma visita. Talvez ela vai te falar alguma coisa, talvez ela vai dar um pitaco aqui, um pitaco ali, mas ela não tem autoridade para mudar nada naquele local. Agora, uma pessoa que habita é diferente. Lá em casa a gente vendeu o apartamento, agora estamos mudando para casa, estamos nesse processo. E eu estou morando na casa da minha sogra, uma luta. Não, uma bênção. Tenho uma casa para morar. E essa semana acaba, graças a Deus. No lugar que a gente está lá, no lugar que a gente está habitando naquele momento, pelo menos naquele lugar, naquele quarto, a gente ainda tem autonomia para mudar alguma coisa de lugar, para ajeitar da nossa forma, mas porque nós estamos habitando naquele lugar. E o que eu quero te dizer com tudo isso é que uma visita do Espírito na sua vida não é suficiente. É boa, sim. Você ser visitado pelo Espírito de Deus hoje vai ser bom, vai ser uma bênção, é lógico que vai. Só que melhor do que você ser visitado pelo Espírito hoje é você sair daqui habitado por Ele.
Porque se o Espírito Santo de Deus habitar em você, Ele vai ter autoridade para mudar tudo de lugar. E talvez realmente precise fazer uma reforma muito grande dentro de você, dentro da tua vida. E talvez é isso que está faltando você fazer, abrir o teu coração e falar: Senhor, vem habitar em mim, vem morar em mim, faz morada em mim, muda as coisas de lugar, faz a tua vontade dentro da minha vida, coloca as coisas no seu devido lugar, na forma que o Senhor quer fazer. E eu creio poderosamente que essa noite é uma noite para você sair daqui habitado por essa presença. E se essa presença habitar em você, a sua casa não será mais a mesma, os seus negócios não serão mais os mesmos, as suas conversas não serão mais as mesmas, porque a presença de Jesus muda tudo, e muda tudo para melhor. Amém? Você crê? Obrigado, pastor. Se a presença de Jesus habitar em você, você será um encontro ambulante com a presença de Deus. Talvez você não vai precisar falar nada, mas você vai precisar ser quem você simplesmente é. E Jesus vai se manifestar através de você, através das suas atitudes, através da forma como você trata as pessoas. Porque eu creio nisso, eu creio que Jesus se manifesta através de nós, na forma como nós somos, na sociedade, no nosso trabalho. E dessa forma nós vamos espalhando Jesus para as pessoas todos os dias. Talvez você não vai ter lá no teu trabalho uma plataforma como essa, um culto, um momento todo preparado para aquilo, mas você vai ter todos os dias atitudes e coisas que você vai poder manifestar Jesus naquele lugar onde você está. Mas para isso, essa presença precisa habitar dentro de você. Nós seguimos o texto e vamos para o versículo 5, que diz: bem-aventurados os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem, versículo 6, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Bem-aventurados os que em ti encontram força. E encontrar força no Senhor é uma questão de você parar de olhar na horizontal. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa força. E talvez o que você precisa para encontrar esse socorro, encontrar essa força, é erguer os teus olhos e olhar para o Senhor. Porque realmente em muitos momentos você vai procurar ao teu redor e você não vai encontrar força como você olhar para o Senhor e ver o Senhor te olhando, erguendo a mão e te dando força. É o que o texto está dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele que encontra força no Senhor. E se você está precisando de força, o Senhor tem força para te dar nessa noite. Se você está precisando de paz, o Senhor tem paz para te dar nessa noite. Se você está precisando de plenitude, se você está precisando, qualquer que seja a sua necessidade, o Senhor tem para te oferecer com graça, com amor, mas você precisa olhar para Ele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. É dele que nós precisamos. Bem-aventurados os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Eu acho interessante porque quando o texto fala sobre ser um peregrino de coração, eu entendo como um peregrino é alguém que está a caminho, a viagem, e tem essa visão de ansiedade por chegar naquele lugar que representa a presença de Deus. Então ele tem aquela sede, aquela fome. E quando o texto fala sobre um peregrino de coração, é alguém que, por mais que não esteja na viagem, não esteja no caminho em si, mas o seu coração permanece com essa sede, com essa vontade, com essa busca em todo o tempo por mais o Senhor. E o que o texto está nos dizendo é isso: feliz é aquele que permanece em todo o tempo com essa vontade de querer mais dele. Porque deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está vivendo algo maravilhoso no Senhor, vivendo dias incríveis com Jesus, mas as águas estão no tornozelo. E Deus te chama para, não, vem um pouco mais, pode vir um pouco mais, entre um pouco mais nesse rio,
Daqui a pouco a água vai estar na cintura, depois a água vai estar aqui na cabeça, e depois você não consegue mais, porque a presença de Deus são níveis que nós não conseguimos medir. Nós vivemos pequenos respingos da glória e já ficamos assustados, e a verdade é que nós precisamos viver com essa ansiedade, com essa fome, com essa sede pela presença de Jesus. Versículo 6: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. O vale de Baca, essa palavra Baca do hebraico, ela tem uma tradução como um vale de lamento, um vale de lágrimas, um vale de dificuldades. E perceba como o texto faz essa analogia, que ao passarem por esse vale de dificuldades, ao passarem por esse vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. Um lugar de fontes, onde jorram fontes de água. E isso o Senhor pode fazer na sua vida. Talvez você está passando por um vale como esse, um vale de deserto, um vale de lágrimas, mas essas lágrimas o Senhor vão gerar fontes de água que vão correr e que vão inundar você, a sua casa, a sua família, porque o Senhor pode fazer. Você crê nisso? Que o Senhor pode mudar uma situação que talvez você olhe e você fala, não tem como, não é mais possível, mas o Senhor pode fazer, somente creia. Um vale de lágrimas podem virar fontes de água. Chuvas de outono também o enchem de cisternas. Então, meu irmão, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer muito mais do que você imagina. Versículo 7: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Talvez você já tenha escutado muita palavra, muita música com esse texto. Melhor é um dia nos teus átrios, melhor é um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. E o que eu quero refletir com você nesse versículo é sobre o valor da presença de Jesus, o valor que nós damos à presença de Jesus. Hoje de tarde eu estava pensando sobre isso, e eu estava pensando em algum texto, algo na Bíblia que representasse bem para trazer. E eu lembrei da passagem quando Maria, ela unge os pés de Jesus com um perfume, ela enxuga com os cabelos, e aquele perfume que ela entrega era um perfume caríssimo. 1 ano de trabalho, mais ou menos, entregue naquele momento, colocado aos pés de Jesus naquele momento, e ela entrega aquilo tão caro, tão raro, porque ela entendia o valor da presença daquele pelo qual ela estava fazendo aquilo. E quando nós entendemos o valor da presença de Jesus, nós não conseguimos entregar nada além do que tudo que nós temos. E eu não estou falando sobre finanças, não estou falando sobre recursos, eu estou falando sobre aquilo que você é. Se eu entender o valor do Senhor, eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho a Ele. Quando eu tinha lá para os meus 15, 16 anos, e eu tive um dos meus primeiros encontros com Jesus mesmo, de encontrar com Ele, ter um encontro com essa presença que eu estou falando para você. Eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei: Senhor, não faz sentido eu viver a minha vida, não faz sentido eu viver os dias que o Senhor me concedeu, se não for para entregar tudo aquilo que eu tenho ao Senhor. Então eu me entrego. Faz a tua vontade em mim, faz o teu querer em mim. E desde então o Senhor fez coisas na minha vida de maneira poderosa que eu não consigo nem te explicar. Os dias foram passando e as experiências foram aumentando, mas por conta de uma oração, por conta de uma entrega, eu falei: Senhor, eu me entrego a Ti, eu entrego tudo aquilo que eu tenho. Entenda isso. O Senhor merece o nosso melhor. O Senhor merece tudo aquilo que nós temos de melhor para entregar. E a pergunta que eu te faço é justamente essa: o que você tem de melhor para entregar ao Senhor hoje? Qual que é a tua melhor adoração? Qual que é a tua melhor entrega? Qual que é a melhor coisa que você pode oferecer a Ele hoje?
Ofereça o melhor que você tem, ofereça a primícia. Esse é o princípio. Porque está lá, melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Essa presença, meu irmão, tem um valor inestimável. E eu posso falar para você com toda certeza que eu não me arrependo de nada. Essa oração eu fiz quando eu tinha, acho que 15 ou 16 anos. Hoje eu tenho 25, faz 10 anos praticamente. E eu tenho vivido dias maravilhosos com o Senhor. Eu lembro que quando eu entrei no Alelon, em 2000 que foi assim que eu entrei na igreja, 2019, quando para entrar no Alelon tinha um questionário, e uma das perguntas era: como você se vê daqui a 5 anos? Como você vê a sua vida daqui a 5 anos? E eu fui lá e escrevi: olha, eu vejo a minha vida casado, com a minha família, vivendo uma vida para o Senhor de forma integral e fazendo a obra dele. E enfim, em resumo, o que eu tenho para te dizer é que os 5 anos passaram. Na verdade já passaram 6 anos. E tudo aquilo que eu coloquei com fé e oração é o que eu vivo hoje. Eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho uma igreja, eu tenho uma casa. Eu vivo dessa maneira, de forma integral para o Senhor, mas por conta de uma oração, de uma entrega que foi feita há 6 anos atrás dessa escrita. E essa entrega foi simplesmente: Senhor, eu me entrego a Ti. Então talvez você vai olhar para mim e vai falar: pastor, a única coisa que eu tenho para entregar hoje sou eu mesmo. E a única coisa que eu te digo é isso que precisa. Entregue o seu coração ao Senhor. Talvez você já entregou o teu coração para cada pessoa, já contou os teus sonhos, já contou a tua história para cada pessoa que não tinha valor. Mas essa noite você vai entregar para alguém que tem um valor inestimável, e esse alguém é Jesus. E se você entregar o seu coração para Ele, a sua vida não será mais a mesma. Você pode ter certeza disso. Jesus precisa ser a nossa prioridade. É muito interessante porque eu já vi, tem muita música, né, que fala sobre esse texto, versículo 10. Melhor é um dia nos teus atos, melhor é um dia na tua presença. Mas a verdade é que, por mais que nós saibamos disso, os dias hoje passam depressa demais. Hoje de manhã eu falei, e eu acho que uma das palavras que mais se popularizou no nosso tempo é a tal da correria. Tudo é correria. Cara, não consegui fazer, estava uma correria essa semana, uma correria no trabalho, na escola, nos filhos. E infelizmente, às vezes a correria faz com que a gente vá deixando o nosso tempo com Deus para trás. E daí a gente fala assim: eu estava uma correria hoje. E o que eu quero te dizer é que você não precisa largar o teu trabalho, largar os teus afazeres para passar um tempo com o Senhor, mas você pode otimizar o teu tempo e entender que aquilo que é a prioridade você faz. Hoje de manhã eu dei um exemplo e eu vou dar ele novamente. Quem aqui já namorou alguma vez na vida? Cheio de namorador aí. Quando você namora, principalmente quando você começa a namorar, quarta-feira, hoje eu não sei se tem mais isso, antigamente tinha, né? Quarta-feira era o dia do... Quando você começa a namorar, não importa o que aconteceu no teu dia. Se tu descarregou brita das 7 da manhã às 7 da noite, tu vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai passar um perfume e partiu. Porque é uma prioridade. Eu lembro, quando eu comecei a namorar com a Vitória, sexta-feira era o dia que eu podia ir lá na casa dela pra a gente comer uma pizza, ficava lá. E sexta-feira, na época eu trabalhava, a gente andava muito na rua, fazia muita coisa. Sexta-feira era o dia que dava umas 4h30, começava a ficar agoniado. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Porque era uma prioridade. Se eu não viver, eu dava um jeito para fazer aquilo. Não tinha a opção de não ir, não fazer, não existia essa opção. Como seria bom se nós tivéssemos essa prioridade para passar tempo com o Senhor. E ficar ansioso: meu Deus, eu preciso logo para casa, para eu entrar no meu quarto, para eu orar, para eu passar um tempo com o Senhor, para eu passar um tempo com Ele, para eu dedicar tempo para Ele.
E eu não estou falando para você ser um alienado e viver falando língua estranha na rua, e não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre priorizar aquilo que precisa ser priorizado. A presença de Jesus precisa ser prioridade na nossa vida. E isso talvez vai começar com coisas simples. Eu lembro da minha casa, quando eu era criança, que uma das formas que os meus pais priorizavam a presença de Jesus é que não importava a refeição que a gente fosse comer, não importava o momento, mas sempre havia uma oração antes da refeição. E havia porque era um princípio, e porque era um princípio de prioridade. Deus era prioridade naquele momento e não podia comer antes da oração, porque era uma prioridade, era algo estabelecido previamente. Eu lembro quando eu era criança, antes de eu dormir, a minha mãe falava: olha, antes de dormir tu tem que orar. E eu ficava tão coisa naquilo que às vezes eu estava assim, desmaiado já do sono, mas eu tinha que ir lá, dobrar meu joelho do lado da cama, orar. Às vezes falava umas besteiras, né, por causa do sono. Deus, eu te abençoo. Eu cubro os teus anjos. Mas era uma prioridade e fazia. E essa prioridade precisa estar na nossa vida. Precisa ser a nossa prioridade dos nossos dias. Passar tempo com o Senhor, desfrutar tempo com Ele. Quando nós entendemos isso, e quando nós entendemos principalmente o valor que há na presença de Jesus, o tempo com Ele não se torna mais um fardo, mas se torna um prazer você estar ali. É da mesma forma o servir. Você pode perguntar para qualquer pessoa que está servindo, em qualquer área que seja, se aquilo se torna um fardo para ela. Aquilo na verdade se torna um prazer. Está fazendo aquilo, ter o privilégio de servir, ter o privilégio de trabalhar na casa de Deus. Eu já falei várias vezes aqui do pessoal do café, eu fico impressionado com eles. Às vezes eles chegam aqui 6 horas da manhã, né? Às vezes antes, não sei, e vão ali, fazem tudo aquilo. E talvez se a pessoa não entende, ela pode olhar e pensar: meu Deus, mas acorda no domingo 6 horas da manhã para vir ali arrumar uma mesinha, entregar um café. E pode olhar de uma forma simplista e pensar: mas que loucura. Mas vai perguntar para eles se eles não estão com o coração cheio de alegria por fazer aquilo, porque eles entenderam que não é o café, mas é a presença que habita naquele lugar e que é manifesta quando eles entregam um café, um pão de queijo, uma coxinha. Não é só um café, mas é uma oportunidade de Jesus se manifestar sobre a vida de alguém. Então, quando nós entendemos o valor dessa presença, tudo muda. Amém? Vamos para o versículo 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Tudo o que nós precisamos está em Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o que eu quero te dizer com isso é que se você vive uma vida de justiça, uma vida de retidão perante o Senhor, uma vida de integridade, o Senhor cuida de você. Olha só o que diz o texto que nós lemos aqui: o Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Isso é a palavra de Deus. Não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. A grande questão é que talvez você não vai ter tudo aquilo que você quer, mas você pode ter certeza, a certeza absoluta que tudo aquilo que você necessita, Deus não vai deixar faltar. Deus tem cuidado de você, da sua casa. Deus tem cuidado da tua família. Então você pode ter certeza que Ele não vai deixar de cuidar, Ele não vai deixar de continuar provendo, de continuar fazendo as coisas, porque Deus é fiel. Hoje de manhã eu falei aqui, uns 2 anos atrás, a gente passou um tempo meio turbulento lá em casa, justamente sobre isso, dessa confiança em Deus, de entender que Deus cuida e que Deus provê. Só que tem horas que você fica angustiado, porque você sabe que Deus provê, mas o boleto vence amanhã. Você sabe que Deus provê, mas as coisas precisam acontecer. E eu lembro que chegou um mês que o negócio estava assim, desesperador, e eu estava orando: Senhor, me ajuda, me dá uma luz. E eu tenho uma cunhada que ela é meio louca dessa coisa de sorteio de mercado, sabe? Compra
15 sabão em pó, caixa de sabão em pó, caixa de sabonete, aquelas promoção de mercado, né? E como ela compra para ela, e daí ela compra e vai colocando o nome dos parentes. Se ganhar, divide racha o prêmio e tá tudo certo. E eu lembro que teve um mês que o negócio estava apertado assim, que o parafuso já estava espanando, e no dia que mais precisava, ela mandou mensagem e falou: olha, ganhei um sorteio no nome de vocês. Aí eu disse: meu Deus do céu. Sabe aquele mês assim que o salário acaba e o mês continua, não bateu, não fechou o negócio? E eu sei que o que aconteceu, o que deu certo era exatamente aquilo que precisava. E ali para mim foi mais uma vez Deus falando isso aqui: que o Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Saiba de uma coisa: o Senhor não falha. Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando da tua casa, cuidando da tua família. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Porque Deus é fiel e abençoa aqueles que vivem em integridade. Eu vou ler novamente Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vive em justiça perante o Senhor? Então confie nele. E nós vamos para o último versículo, versículo 12, que diz: o Senhor, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que em ti confia. E eu já queria pedir para o Alan, se quiser subir e se preparar. E aqui eu quero falar um pouco com você sobre confiar no Senhor. Salmos 37, versículo 5 diz que entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol ao meio-dia. Amém? Confiar em Deus plenamente faz com que nós possamos viver uma vida de plenitude. Plenitude é você viver e você entender que por mais que talvez tudo não esteja como você quer, tudo como você acha necessário, mas ainda assim você consegue estar em paz com tudo aquilo. Uma vez eu falei aqui, eu tenho um outro cunhado, que eu tenho muito parente, gente. Eu e o Tom, a gente bate o recorde aqui. Eu devo ter uns 100 primos aqui no meio aqui. E eu tenho um cunhado que eu acho a coisa mais engraçada do mundo. O meu cunhado é assim, ó, ele pode estar na faixa de Gaza com Israel bombardeando o Hamas devolvendo. Ele vai estar lá assim, ó, uma paz. Eu nunca vi ele estressado, nunca vi ele perder o controle, perder a paciência. E uma vez eu conversando com ele, eu entendi, cara, esse cara entendeu um negócio que eu não entendi ainda. Só pode, porque, sabe, aquela pessoa assim que tá tudo certo, tá tudo em paz. Aquela paz que até irrita um pouco, às vezes. Porque às vezes você quer encontrar uma pessoa meio frustrada também pra... Lá em casa eu sou meio assim, às vezes eu fico meio preocupado, e aí minha mulher não fica, e eu fico irritado porque ela não está preocupada como eu estou preocupado. Mas graças a Deus pela minha mulher, uma bênção na minha vida. Mas isso é plenitude, você ter plenitude no Senhor, e você entender que por mais que situações não aconteçam, e nem sempre vai acontecer da forma como você idealizou, mas o Senhor está cuidando, o Senhor está protegendo. Vou contar um negócio para você que aconteceu na semana passada, e eu já quero ir para o final dessa mensagem. Semana retrasada, aliás, a gente viveu um momento muito feliz. A gente assinou o contrato da nossa casa lá, da compra, finalizamos o processo. Enfim, foi um dia de muita celebração, um dia de muita alegria, e a gente estava muito feliz. E eu lembro que passou umas 3, 4 horas, veio uma notícia assim, um negócio que tinha acontecido de uma outra coisa, outra situação, e aquilo me abalou muito. Eu fiquei muito chateado, fiquei muito angustiado, e eu simplesmente não conseguia mais celebrar o que Deus tinha feito. Eu fiquei mal, fiquei angustiado, estava machucado com aquilo. E como eu falei, lá em casa às vezes a gente tem esse problema, né, que eu fico meio mais para a esquerda, minha mulher fica para a direita, e aí vai. E aí ela me olhou daquele jeito, ela falou: tá, mas por que tu estás assim? Aí eu: não, estou preocupado com isso aqui, como é que vai resolver e tal. E ela falou: olha, tu não estás vendo que
Deus te deu algo e o diabo está tirando a tua alegria de comemorar o que Deus está fazendo? E eu, a mulher é profeta, né, cara? Porque muitas vezes o diabo ele não vai te impedir de viver algo, de você receber algo de Deus, mas ele vai tentar em todo momento tirar a tua alegria de viver aquilo que Deus fez. A alegria do usufruto. Então a palavra que eu quero entregar para você nesse momento é que, em nome de Jesus, se o diabo tem tentado te frustrar, tentado fazer com que você não consiga celebrar as coisas que Deus tem feito na sua vida, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e você vai celebrar tudo aquilo que Deus tem feito, você vai viver tudo aquilo que Deus planejou para você, e todas essas coisas serão cumpridas em nome de Jesus. Viver em plenitude, viver em paz, confiando no Senhor, porque, como diz o texto, bem-aventurado aquele que em ti confia, bem-aventurado e feliz é aquele que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Você confia na palavra dele? Então, seja feliz. Não deixe de comemorar, não deixe de viver, não deixe de viver com intensidade tudo aquilo que Deus tem feito sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque Deus é fiel e Deus faz. Amém?